Olá, amigos internautas! Hoje a NN traz notícias sobre projetos de ações contra a violência e mostra a relação entre certos transtornos e o vício em videogames e muito mais. Começamos na Jamaica, onde os adventistas têm lutado contra a violência. Lorraine Vernal, diretora de Ministérios da Família, da Infância e da Adolescência da Igreja Adventista no país, pede que os fiéis denunciem todo tipo de abuso. Durante uma conferência, Vernal contou a história de uma jovem que foi violentada e morta, e que, apesar de clamar por ajuda e ter sido ouvida, não foi socorrida. Vernal argumentou que, embora seja um assunto desconfortável de abordar, o abuso é uma questão importante que afeta também os cristãos, incluindo os adventistas. Além de oferecer apoio profissional para vítimas e agressores, a líder encorajou os adventistas a romperem o silêncio. Continuamos no mesmo assunto e no mesmo país. Recentemente, 2 pastores adventistas da Jamaica receberam prêmios nacionais devido a trabalhos sociais contra a violência. Gordon Lindsay, diretor de jovens do Nordeste da Jamaica, construiu um forte relacionamento com várias comunidades e grupos. Atualmente, ele coordena a iniciativa de desenvolvimento de lar de crianças Pringley e a Impact Anoto Bay. Os projetos oferecem sessões de aconselhamento e capacitação para jovens com a finalidade de reduzir o crime e a violência. O outro pastor premiado é Omar Oliphant, de St. Anne. Omar criou a The Save a Youth Foundation, uma organização sem fins lucrativos destinada a melhorar a saúde social, física e psicológica dos jovens. E agora muita atenção para esta notícia. Um estudo feito pela Universidade de Loma Linda descobriu que existe uma ligação entre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e vício em videogames. O estudo Vício em Videogames, Sintomatologia e Aumento do Uso de Videogames, publicado no Jornal Americano de Abuso de Álcool e Drogas, descobriu que o risco de dependência existe independentemente do tipo de jogo eletrônico. De acordo com a análise, o número de horas jogando videogames está associada à gravidade do vício. Realizada com 3.000 pessoas, a pesquisa apontou que idade não é um fator preponderante e que os homens são mais propícios a esse tipo de vício do que as mulheres. Durante uma reunião mundial adventista, o presidente da agência humanitária ADRA, Jonathan Duffy, mostrou o sucesso de uma clínica de emergência da ADRA, Kurdistão, no Iraque. Durante a apresentação, o médico Michael John Van Hosten, diretor da clínica, disse que, desde a sua abertura em maio do ano passado, mais de 40.000 pacientes já foram atendidos. E a última notícia também é sobre saúde. A terceira cerimônia de graduação do curso online de médicos missionários His Hands, Suas Mãos, em português, foi realizada no Instituto Adventista de Idiomas de Seul, na Coreia do Sul. Johanna Kim, líder da missão, incentivou os formandos a espalharem por todo o mundo os conceitos de cura física, mental e espiritual. Myung-Sup Choi, diretora do Centro Médico Samyuk, lembrou os formandos de que Jesus está no centro da mensagem de saúde adventista. Bem, estas foram as informações da NN. Na próxima semana, se Deus permitir, voltamos com mais notícias de esperança. Até lá, fiquem com Deus e um abraço.
Embora a liberdade religiosa seja um direito humano fundamental, a maioria do mundo não pode usufruir deste direito. Na realidade, 76% da população mundial, ou mais de 5 mil milhões de pessoas, vivem em países com altas restrições à liberdade religiosa. Estas restrições incluem leis sobre blasfémia, que proíbem discursos negativos contra as figuras religiosas do país, leis anti-conversão, que proíbem a conversão a qualquer outra religião que não seja a religião dominante do país, e requisitos para obter o registro oficial a fim de funcionar como igreja. Há outros lugares, como o Cazaquistão, onde existe liberdade de culto, mas que difere da liberdade religiosa. A liberdade de culto apenas dita que se pode prestar culto onde e quando o governo autorizar. Por isso pode-se prestar culto numa igreja. Isso é aceitável, mas não poderá fazer o culto em casa ou fazer um estudo bíblico com os amigos. Portanto, há uma diferença entre prestar culto onde o governo nos permite e ter verdadeira liberdade religiosa, que nos permite partilhar a nossa fé onde e quando quisermos. Há também a questão da hostilidade social. É aqui que há uma falta de compreensão das minorias religiosas. Poderá ser uma religião dominante num país do Médio Oriente que é maioritariamente islâmico e ou países que são maioritariamente cristãos ortodoxos. E aparece uma minoria religiosa e viver numa sociedade onde se é uma minoria pode ser muito isolador e muitos dos hábitos e das atividades praticados fazem com que as pessoas sejam diferentes. Este é um tema preocupante, porque não ter liberdade religiosa vai muito mais além do que não poder usufruir de um direito. A liberdade religiosa está ligada ao que nos faz humanos, a nossa consciência. E se alguém não pode funcionar de acordo com os ditames da sua consciência, é como se essa pessoa vivesse abaixo da dignidade da sua humanidade. Por isso, no fundo, estarmos a privar as pessoas da sua liberdade religiosa é como se as privássemos também da sua humanidade. O nosso gabinete responde a casos de perseguição religiosa, visitando os governos, apresentando queixas oficiais e chamando a atenção para o assunto no contexto das Nações Unidas. Essencialmente, a principal função do Gabinete da Liberdade Religiosa é estabelecer boas relações com os líderes civis e religiosos. Algumas pessoas poderão perguntar, por que é que precisamos de interagir com as autoridades governamentais? Um dos lemas que adotamos é que precisamos de fazer amigos antes de precisarmos de amigos. E muitas vezes precisamos da ajuda do governo quando estamos a defender a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Podemos ter perdido o nosso direito legal de existir, podemos ter problemas relacionados com a guarda do sábado ou outros problemas relacionados com o trabalho. Portanto, uma boa parte disso consiste em sermos bons vizinhos. As pessoas precisam primeiro de nos conhecer para depois conseguirem compreender a nossa fé. Se os adventistas causarem uma boa impressão num líder local, isso afetará de forma positiva toda a comunidade ou até um país. É assim que se abrem muitos caminhos para a missão. Relações positivas entre a Igreja Adventista e líderes civis ou de outras religiões promovem o trabalho missionário nos bastidores. Por exemplo, antes de ir para a Conferência Geral, Nelu Borcia, diretor associado dos Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, trabalhou na Roménia promovendo a liberdade religiosa nas escolas locais e noutras áreas da comunidade. Como ele desenvolveu relações positivas com os governadores locais, abriram-se portas para o trabalho da Igreja. One of our friends, the Minister of Education, um dos nossos amigos, o Ministro da Educação, visitou a sede da Conferência Geral e ficou impressionado com a filosofia adventista sobre saúde, educação e liberdade religiosa. Quando regressou à Roménia, convocou todos os reitores das universidades romenas e falou com eles sobre a liberdade religiosa nas escolas romenas. Foi um passo extraordinário para a liberdade religiosa na Roménia. Nos anos seguintes, o primeiro-ministro foi um dos oradores numa reunião sobre liberdade religiosa organizada pelos adventistas e até o presidente do país apoiou o nosso programa promovendo a liberdade religiosa. Este é o trabalho nos bastidores que abre caminho para a obra missionária adventista em todo o mundo. Desenvolver diariamente boas relações com outras pessoas apoia a missão da Igreja. E isso é algo que cada adventista pode fazer onde estiver.
Assuntos públicos e liberdade religiosa é algo que não pode ser feito a partir da sede central. É algo que, inerentemente, tem de acontecer ao nível local. São as pessoas, os membros de cada igreja, a desenvolver boas relações com as pessoas da comunidade, assistindo a eventos da comunidade, fazendo amigos com os líderes civis, o presidente da Câmara ou da Junta de Freguesia local. Tudo isto deve acontecer de forma individual. Se vir alguma coisa, diga algo. Não hesite em escrever uma carta, enviar um mail, ligar ao seu representante, ser uma voz pela liberdade. E algumas pessoas poderão dizer, sou apenas uma pessoa, uma voz. Posso fazer a diferença? O que não podemos esquecer é, não somos chamados a ser bem-sucedidos, somos simplesmente chamados a ser fiéis. Liberdade religiosa, e isto é fundamental, é um estilo de vida. Convido cada adventista do sétimo dia a ser visto por todos na arena pública, mas também a ser um povo amável, gentil e respeitador da dignidade humana. Pense, por favor, em formas de promover a liberdade religiosa ao desenvolver boas relações com as outras pessoas na sua comunidade. E ore, por favor, pelos esforços da Igreja ao lutar pela liberdade religiosa em lugares onde essa liberdade é limitada. Obrigado por apoiar a missão da Igreja. E todos nós
E agora, como eu sou conhecida por fazer cultos pequeninos e pelos títulos, não é? O que é que o título que eu tenho hoje tem a ver com José? Qual é o título? Quem tem o boletim? Não ouvi. O meu mundo não é aqui. O que é que isto tem a ver com José? Não era do Egito, não é? Sim. Abram as vossas Bíblias em Hebreus 11, 22, se faz favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 22. É o capítulo da fé, não é? Onde fala de alguns personagens que eram homens de fé. E agora aqui vai falar sobre José. Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu filho, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, como deu ordem também para que os seus próprios ossos fossem levados. José sabia que o tempo do povo de Israel estar no Egito iria chegar ao fim e ele não queria lá ficar. Esta é a nossa terra. Este é o nosso mundo. Vocês querem viver neste mundo aqui? Neste mundo que nós temos hoje eu não quero viver, mas naquele que está idealizado para cada um de nós, esse eu quero viver. Deus tinha um sonho para a vida de José. Eu acredito que aquela criança, quando foi vendida pelos seus irmãos, ele não percebeu o que é que estava à sua frente. Na história de José, o que me deixa perplexa e admirada é como ele aceitou tudo. A Bíblia não relata se ele chorou, se ele bravestou, mas eu acredito que sim. Eu hoje de manhã ouvi uma nova música dos Arautos do Rei, foi lançada ontem, no Novo Tempo, e é Choro. E eu chorei com aquela letra daquela música, porque não é só a melodia que me toca a mim. A letra em si toca-me bastante às vezes, e quando as letras me diz mais, até diz mais do que a melodia. E uma parte do refrão, ele diz, chora, chora, mas que as tuas lágrimas caiam no colo de Jesus. É mau nós chorarmos? É mau nós refilarmos, barafustarmos? Eu acredito que não. Mas se nós estivermos no colo de Jesus, então ainda sai melhor. E eu acredito que José chorou, muitas vezes, no colo de Jesus. Ainda há bocado, o pequenito, agora é Isaías ou Isaac, o nome dele, agora esqueci-me, Israel, é com I, pronto. Disse os nomes todos no meio de Israel. Ele estava a chorar, mas quando ele chegou ao colo da sua mãe, o que é que ele aconteceu? Calou-se. E eu não vou falar de choro, eu hoje quero falar de alegria. Na alegria que José tinha na sua vida, porque ele não vivia o seu sonho, ele vivia o sonho que Jesus tinha sonhado para ele. Mesmo nas tribulações, mesmo na venda, sendo escravo, sendo acusado de adultério quando não tinha cometido, ele manteve-se fiel ao sonho que Deus tinha para ele. Ele viu mais além. Ele viu esta terra que nós cantamos há bocado num hino. E há bocado, quando estavam a cantar, eu fiquei a olhar para vocês. Eu vi pessoas de olhos fechados a tentar imaginar esta terra, de certeza, quando cantavam. Estavam a sentir a letra, a música. Como será este país lindo que nos está prometido? E essa é uma das nossas crenças adventistas. É a segunda vinda de Jesus e de uma terra linda e sem comparação. José, como há bocado eu disse, ele foi vazir, é o nome que se dava ao governante, ao primeiro-ministro do Egito.
Ele tinha toda a riqueza, mas ele tinha a maior riqueza no seu coração. Ele sabia que ele não era dali. Ele queria a terra prometida, a Canaã. E ele viveu a sua vida com esse sentimento, com esse pensamento. Deus fez-lhe uma promessa a ele, como ele faz-nos a nós. João 14, 1-3. Quem sabe essa promessa? O que é que lá diz? Não se turbe. Que maravilhosa promessa. Deus está-nos a preparar um lar. Deus quer que nós estejamos onde Ele está. Os nossos corações hoje aqui na Igreja do Barreiro estão tristes. Estamos à espera daquele telefonema, daquela mensagem que a irmã Fina descansou no Senhor. Porque ela está a sofrer. A família está triste, certeza que chora. Mas eu acredito que neste momento Jesus está com eles e lhes está a dar o colo que eles necessitam. Mas a irmã Fina tem esta promessa no seu coração, eu acredito que sim. Eu tenho falado com algumas pessoas e ainda hoje falava com a irmã Mina e a irmã... Eu estou mal dos nomes, não é muito normal em mim. Preciosa. E a irmã Preciosa dizia assim, já não é a irmã Fina que está ali, não é? Já não é a irmã Josefina. É duro vê-la ali. Mas sabem que esta alegria no nosso coração, de certeza que um dia iremos ver estas pessoas, como no hino nós cantamos. Iremos abraçá-las. Porque Jesus está a preparar este lar. E nós temos de ter esta certeza, mesmo que andemos aqui nesta terra, que tenhamos riquezas, tenhamos alegrias, tenhamos... Há esta certeza. Jesus virá. Virá nos buscar. E há um reencontro. Há aqui uma pequena... Há sonhos que muita gente gosta de realizar. Diz que houve alguém que vendeu tudo o que tinha e disse: eu vou e só volto quando ficar rico. Será que isso é possível? Nós irmos para qualquer lado e só voltarmos quando estivermos ricos? Podemos procurar a vida toda essa riqueza, mas esquecemos que temos a maior riqueza, que é Jesus. José, como há bocado vimos, mesmo nos momentos finais da sua vida, ele disse: olha, vocês vão daqui para fora, vai chegar um tempo, vocês vieram, mas vão voltar à terra prometida. Mas eu não quero cá ficar, porque eu não sou deste lugar, levem-me. José sabia que não era dali, como alguém dizia há pouco. Ele não era do Egito. Como nós não somos daqui, desta terra, com o pecado. Nós éramos para ser desta terra, mas na perfeição. Conta-nos uma história aqui de... Há uns anos atrás houve um grande terremoto, em 1994, na Arménia. E diz que foram apenas 6 minutos, mas foi um tremor de tal maneira que o país foi todo quase abaixo. Diz que naquela manhã um pai de família tinha pego nos seus filhos e o mais pequenito, com 6 anos, era o primeiro dia que ia à escolinha. E chorou e não queria ir. E o pai disse: olha, tu vais conhecer novos amigos, vais ver que vai ser bom e o pai vai-te vir buscar depois de quando a escola terminar. E o menino ficou com aquela promessa. E deu-se o terremoto. Quando aqueles 6 minutos se passaram, este pai só pensava nos seus filhos, não é? Sai de onde estava, sobreviveu, vai a correr para a escola para ver se há sobreviventes. E aquelas horas são desesperantes. Os bombeiros, toda a equipa de salvação tenta resgatar aquelas crianças. Durante 3 dias continuam as buscas. E onde estava esta criança de 6 anos, estavam com mais um grupinho de mais meninos, 3 ou 4.
E os meninos choravam, claro, no desespero. E esta criança com 6 anos dizia assim: não chorem, o meu pai vem-nos pescar. Ele prometeu que ele vinha-nos pescar, ele vai-nos vir pescar. E passaram-se 3 dias e os bombeiros começaram a desistir, mas aquele pai não desistiu. Ele continuou a levantar os escombros, continuou a escavar com as suas próprias mãos, até que ele começou a ouvir a voz do seu filho a dizer assim: não chorem, o meu pai vem-nos pescar. E conseguiram tirar aquela criança e as outras crianças também. Aquela criança acreditou na promessa do seu pai. O seu pai iria pescá-lo no final do dia. Houve alguém que também deu cabo das suas mãos por cada um de nós. Ele disse: eu venho-vos pescar. Nós lemos em São João. É esta promessa que nos faz sorrir todos os dias, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das confusões, mesmo no meio da dor. É esta promessa que Deus nos faz, que Ele nos vem buscar. E é esta promessa que eu tenho no meu coração. E eu acredito, mesmo quando choro, mesmo quando rio. E é isto que eu acredito e que me faz todos os dias, às vezes, ter um sorriso na cara, mesmo quando estou a chorar por dentro. É acreditar que Jesus sangrou das suas mãos, porque Ele disse que um dia me viria buscar. Há uma música, e como eu disse há pouco, as letras dizem muito. O Rubem sei que andou atrás de algumas pessoas para cantar esta música, mas não conheciam. Vou pedir ao Dírio agora para passar. É uma música da Alexandra Samadelo e tem este título: O meu mundo não é aqui. Ouçam bem a letra. Ser daqui, espero a salvação. Pai, cansada estou de ver pessoas sem esperança que não querem o Senhor. Glória do teu retorno, quando tua voz falar, vem cá, meu filho, estou contigo. Este é o mundo de paz que tanto você sonhou.
debaixo dos escombros deste mundo, Deus mandou seu Filho, que feriu as mãos à nossa procura para nos resgatar. E nós devemos decidir se vamos escolher continuar debaixo dos braços de um mundo destrutivo ou se vamos nos entregar nos braços maravilhosos de um Deus de amor que deixou o céu de paz por nós. Jesus está a voltar. É este mundo que até parece bom, mas que na verdade está destruído. Ali foram umas imagens há uns anos atrás, mas elas continuam. Ele tem uma promessa, que é só nós decidirmos o que é que queremos. Se queremos ficar debaixo dos braços deste mundo destruído ou ir para os braços deste Jesus maravilhoso. Um santo sábado e feliz para todos. Emoção.